a nossa amiga Lurdinha querida já está conectada com a gente e nós iremos conversar sobre a candidatura da Finlândia e Suécia na OTAN. Maria de Lourdes Albertini, nossa querida Lurdinha, bem-vinda ao Manhã da Piedade, de volta, que alegria! Bom dia, Moninha, alegria toda nossa, tudo bem? Você, toda a nossa equipe aí da Manhã da Piedade? Tudo bem, bom? Graças a Deus, muito obrigada por perguntar. Lurdinha... Muito frio por aí? Nossa, gelado, tá gelado, né? Oi, começou, chegou Frozen. Chegou. Lurdinha, a gente aqui, né, tenta falar da forma mais simples, que você faz isso com maestria, que a gente entende tudo que você fala, e às vezes a gente acaba repetindo também, a gente já falou da OTAN, mas eu queria de novo que você explicasse o que é a OTAN. Então, Moninha, é importante a gente falar de novo, porque infelizmente o conflito lá na Ucrânia com a Rússia não está arrefecendo, né? E aí a gente fica muito preocupado quando novos países acabam querendo entrar nessa aliança militar chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949, ainda resquício da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, há uma aliança militar sob o comando dos Estados Unidos dentro da Europa. Quando a gente fala de Guerra Fria, Moninha, a gente está falando num mundo em que, de um lado, você tinha aqueles países influenciados pela União Soviética, pela antiga União Soviética, que hoje, né, seria mais ou menos a Rússia, mais ou menos, e do outro lado os Estados Unidos, né? E essa aliança militar, então, foi criada lá em 49 para tentar barrar o avanço soviético para o lado ocidental da Europa. E aí, quando a gente vê isso você falando, Lurdinha, uma das coisas que desencadeou essa confusão, toda essa guerra, é a tentativa de entrada da Ucrânia na OTAN, não é isso? É isso mesmo. Eu falei nos primeiros programas que a gente fez, logo quando o conflito começou, eu expliquei que o grande problema é que quando a União Soviética acabou, né, eram 15 países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ela vai acabar em 91. Aí foi feito um acordão, assim, um combinado entre o presidente dos Estados Unidos da época, o chamado George Bush, com o presidente da União Soviética, chamado Gorbachev, de que jamais esta organização internacional chamada OTAN permitiria que os países ali do leste europeu e, sobretudo, aqueles, como é o caso da Ucrânia, que se tornaram independentes, integrariam esta aliança militar. Porque ela é uma aliança militar, ou seja, ela é uma aliança de cooperação, no caso da segurança internacional, de defesa, cuja ameaça era a União Soviética. Esses países queriam ser independentes e a União Soviética queria continuar exercendo a sua influência nesse lado. Essa OTAN, aí o que acontece? Essa OTAN, ela vai ficando fraca, vai enfraquecendo, ela perdeu a razão de ser no início do século XXI e tal, mas aí a Ucrânia, quando ela vai ficando, ela ficou independente lá em 91, totalmente independente de novo, aí a Ucrânia começou, depois da situação da Crimeia em 2013, a Ucrânia falou assim, eu quero entrar na OTAN, eu quero entrar na OTAN. Bom, pode continuar, Moninha, porque senão não, pode falar, pode continuar, eu estou falando agora que eu estou prestando atenção. Então tá. Aí, bom, a Finlândia, se a gente olhar lá para o norte da Europa, a Finlândia ela tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, e ela já pertenceu ao chamado Império Russo até 1917, eu estou aqui na Primeira Guerra Mundial, né? Um tempo tão longe. Mas, enfim, o fato é que essa Finlândia ela faz fronteira ali com eles, e desde 1939, quando a Rússia tentou de novo invadir a Finlândia, que a Finlândia é um país independente, sabe? Sei. E a Suécia também está lá no norte, só que ela não faz fronteira com a Rússia, mas ela é pertinho da Rússia. Se a gente olhar assim, do ponto de vista de frente, elas estão assim, verticalmente paralelas à Rússia. Enfim, esses países nunca quiseram entrar na OTAN,
para não fazer confusão com a Rússia. Nós não vamos entrar, nós vamos ficar quietos aqui no nosso canto, a Rússia respeita o nosso território, então a gente não quer confusão fazendo parte dessa aliança, que hoje tem 30 países europeus membros dela, inclusive ex-países da antiga União Soviética, da antiga Rússia. Aham. Lurdinha, quando você fala em Oriente e Ocidente, eu sei que nós estamos cá no Ocidente, eles estão lá no Oriente. Como se Isso. dividisse o mundo no meio, eu estou com o mapa mundo aberto, como dividisse o mundo ao meio, e a gente do lado de cá, no meio da África para cá, já se considera o Ocidente? Isso mesmo. Olhando de frente, a gente pegasse um mapa hoje, pegasse aquele globo, Aham. abrisse ele, botasse um mapa plano, a gente teria como referência para o lado esquerdo, olhando de frente, tudo que é o Ocidente, né? O Corta oeste ali, do pega o mundo. jogo hora ali, corta Isso, a África, vai é até a isso. Europa, ali tudo é Ocidente. Ocidente. E de lá para o outro lado O é lado o da China é Oriente. Oriente. É o Oriente. Ludinha, você falando na Finlândia e do desejo da Suécia decidir entrar na OTAN, isso também é um problema e uma preocupação? Por que eles decidiram se candidatar à OTAN? Com essa situação toda agravada lá na Ucrânia, que não está melhorando, sabe, Moninha? A gente é porque vai continuando a nossa vida, né? A gente vai sobrevivendo longe, né? Além do mais, a gente é longe, porque a gente está aqui no hemisfério sul, a gente está longe do conflito, e a gente vai tocando a vida e a mídia também vai se concentrando em outros temas. A gente está na véspera de eleição, né? Um tema, assim, imediatamente mais importante para nós, e aí a gente vai deixando um pouco, mas só que a crise está cada vez maior, o conflito está cada vez maior, está cada vez mais grave, e aí começa a haver uma série de ameaças, e a Finlândia e a Suécia são dois países muito importantes para a Europa, são dois países ricos e são dois países que têm uma importância global muito grande, apesar de serem países pequenos, mas que a não entrada deles vai promovendo cada vez mais o domínio ao norte da Europa por parte da Rússia. E aí, com esse agravamento da situação da Ucrânia, que não se resolve de jeito nenhum, a Suécia e a Finlândia, então, decidiram integrar a OTAN como uma forma de causar constrangimento à Rússia. Olha, você vai continuar aí na sua briga com a Ucrânia, mas nós queremos agora proteção maior, que a gente está se sentindo muito desprotegido, a gente está isolado e sozinho. Sabe por quê, Moni? Quando você integra uma organização internacional, quando o país entra nele, ele puxa a ajuda de todo mundo que é membro. É obrigatório. Então, isso significa que se por acaso a Rússia continuar ameaçando a independência do território da Finlândia e da Suécia, elas, como membro da OTAN, puxam os 30 países membros da OTAN para ajudá-los na sua própria defesa. Na defesa. Entendeu? Entendi. E aí, Ludinha, como que essa candidatura, então, hoje impacta o mundo? Pois é, a questão toda aqui era o seguinte, a gente fica assim, por que nós não nos preocupamos com outros conflitos do ponto de vista humanitário? Preocupamos sim e muito. O problema é que a Europa ainda é um ponto geopolítico, estratégico e econômico muito importante para o mundo inteiro. A gente não pode esquecer que ainda o comércio internacional, as relações internacionais ainda se dão de forma muito relevante passando pela Europa, porque são muitos países importantes. Se a gente olhar para os chamados G7, né, o grupo dos países mais ricos do mundo, quase todos eles estão na Europa, né? Uma parte deles. A gente tem a China, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Japão, mas a gente tem a França, a gente tem a Inglaterra, a gente tem a Alemanha, a Itália. Então, a relevância hoje da Europa demanda da gente uma atenção muito grande para tudo o que acontece nas fronteiras da Europa. A entrada da Finlândia e da Suécia agrava ainda mais toda essa situação de ameaça à Europa. O pessoal está falando por aí que sabe o que deveria ter acontecido antes do agravamento da crise para chegar nessa situação de guerra da Ucrânia com a Rússia? É ter chamado a Rússia para entrar na OTAN. Ou acabar com essa OTAN, acabar com ela.
Por quê? Porque ela é uma aliança militar. Então, ela fornece armamentos e ela acaba contribuindo para situações de conflito, entendeu? Entendi. Lurdinha, esse assunto ele é tão rico, eu estou com tanta pergunta para fazer e o nosso tempo é sempre curto aqui. Sim. Então, nós vamos desmembrar esse programa em dois. Eu vou fazer mais uma pergunta. Tá. Como os Estados Unidos participam desse processo de candidatura? Eles são países, ele é um país votante, né? Os Estados Unidos, já que a gente acaba usando o plural, mas é um país votante fundamental. Mas o que é interessante é porque essa organização internacional, para ter acesso a ela, para que o país possa entrar nela, precisa da concordância de todos os membros. Então, os Estados Unidos praticamente já concordaram, assim, já manifestaram, do ponto de vista político, de que sim, queremos a entrada deles. Agora, interessante que e a gente não pode esquecer que a OTAN foi uma criação dos Estados Unidos. Na verdade, eu ia dizendo, os Estados Unidos, depois que acabou aí a Guerra Fria, devia ter entregado a OTAN para a Europa resolver os problemas dela com os seus vizinhos. A verdade é essa. Mas ficou ali numa manutenção disso. A Europa também, ela internamente, né, tem lá seus ressentimentos da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, entre a França e a Alemanha, que acabou levando na União Europeia, enfim. Aí foi ficando. A OTAN foi sendo usada para guerra na Síria, foi usada para guerra em outros lugares, para conflito em outros lugares, sempre sob comando dos Estados Unidos. Então, não é os Estados Unidos que vão decidir. Os 30 países membros é que vão decidir se eles podem, ou se eles acolhem ou não o pedido formal que foi feito hoje, né? Porque tudo é formal dentro de organização internacional. É igual o Estado, sabe? Sim. Elas têm que ir lá fazer um pedido formal. Agora, quem está barrando é a Turquia, que é um país membro da OTAN importantíssimo, que fica ali na fronteira com aqueles países árabes que vivem em conflito, com a Síria, que está ali pertinho do leste europeu, que já foi um império e que a Turquia já falou que não quer a entrada deles, porque a Turquia tem interesses junto com a Rússia também, apesar de não estar claramente apoiando a Rússia no conflito da Ucrânia com a Rússia. Ô, Lurdinha, e esse voto tem que ser unanimidade ou a maioria aceitando já pode, ok para eles entrarem? Porque é uma aliança militar, né, que envolve exércitos e conflitos, tem que ser unanimidade. Todos têm que aceitar. Maravilhoso. E aqui, eu falei uma pergunta, mas a pergunta vai desmembrando a minha curiosidade. Países como os Estados Unidos, por exemplo, o seu voto tem um peso a mais? Não. Não tem peso a mais. Todo mundo igual. Não tem peso a mais. É tudo igual, é tudo igual. Apesar que quem criou foram os Estados Unidos, mas não tem peso a mais. Hoje todos devem aceitar. Entendi. Lurdinha, maravilhoso. Então, nós vamos parar por aqui hoje e vamos continuar esse assunto na quarta-feira que vem, porque é muito importante até chegar aqui em nós, o que isso vai impactar para nós. Pois é. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Moninha, a minha fala é sempre assim, muito pensando na questão humanitária dos direitos humanos. Eu acho que o mundo está indo para um caminho equivocado, na medida em que a gente não tinha que estar falando dessa maneira aqui agora, nessa preocupação se entra ou não entra na OTAN, mas ao contrário, tentar buscar a cooperação e acabar com o conflito, entendeu? E o impacto que isso está provocando no mundo inteiro. A gente está sofrendo imensamente os impactos da guerra. A gente acabou de sair de uma pandemia e os impactos da pandemia já foram muito grandes sobre todo o mundo inteiro, todas as pessoas nas suas microcosmos, sabe? A vida lá na padaria do nosso pãozinho, como eu já falei em várias aulas. Verdade. E que eu já falei isso em várias conversas nossas aqui, entendeu? Eu fico muito... E o peso humanitário disso tudo, sabe? É muito grande, é enorme, né? Tem muita gente desabrigada, tem muita gente refugiada. Isso vai repercutindo na África, isso vai repercutindo na América do Sul, isso vai repercutindo nos países da Ásia. Aquilo vai criando uma cadeia imensa, sabe? De consequências gravíssimas do ponto de vista humano.
É verdade. Ó, Lourdinha, você pode falar que é aula mesmo, porque isso aqui que você faz conosco é uma microaula de 15 minutos. Eu fico com medo de ficar muito técnica, não foi não, né? Não, Tá aqui indo não legal. fica técnica, porque eu falo por mim, né? Que eu já sou uma senhora, uma idosa, sou de outra Nossa. área e eu entendo tudo que você fala. Então, assim, maravilhoso. É tão rico pra gente ter você aqui no programa semanalmente. E eu te agradeço imensamente porque esclarece tanto questões que pra gente era tão difícil e para os nossos telespectadores, que são donas de casa, também é difícil. Então, é muito importante. Eu te agradeço muito mesmo por você parar seu tempo e vir falar conosco. Lembrando, gente, o Instagram da Lourdinha tá aqui, ó. Maria de Lourdes Albertini. Você tem alguma coisa para acrescentar, Moni, meu amor? Muito obrigada a todos. Eu que te agradeço, viu? Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.